Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Voltamos para a ministração agora da palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E na ocasião nós vamos meditar no capítulo 14 de 1 aos Coríntios. É importante dizer que isso é interessante para quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, crendo exatamente neste princípio, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Estou falando isto porque nós estamos nessa leitura sistemática do Novo Testamento. Estou dando sequência ao livro de Coríntios, porque foi onde eu parei quando saí da outra emissora. E nós temos feito uma abordagem aqui de cunho teológico, doutrinário, aplicativo para o dia a dia da nossa vida cristã. Temos nos pautado no princípio da fé e prática. Como já tenho dito, que a palavra de Deus é para nós vivermos. A palavra de Deus é para nós vivenciarmos todo dia e o dia todo. Eu sei que muita gente quer, na hora da palavra, ouvir algo que obviamente atenda às suas expectativas. Queremos realmente algo que nos agrade na maioria das vezes, não é? Algo que bata com o nosso desejo. Às vezes a gente até quer que o pregador, né, ele, vamos dizer assim, adivinhe o que a gente está querendo ouvir. A gente quer uma massagenzinha no ego da gente, no coração da gente. A gente quer a famosa palavra boa do eu sou contigo, do não te assombres, eu sou o teu Deus. Agora, para que você está ouvindo isso direto? Você não já sabe que o Senhor está com você? Você não já sabe que o Senhor é o seu Deus? Você é servo dele, você adora ele, você invoca ele, você louva ele. Para que está ouvindo isso direto? Para que está ouvindo direto que Deus está com você? Qual é o seu problema? Uma vez que ele já está com você, você sabe disso. Pastor, eu não estou sentindo. Mas o cristão não deve viver pelos sentimentos, pelas sensações, pelas emoções. O cristão, ele vive pela fé, pela certeza, pela convicção. Independente de você estar sentindo ou não, irmão, irmã, Jesus está com você e pronto. Jesus está com você aí. Amém? Tenha certeza que as atenções de Deus estão voltadas para você. O cuidado de Deus está direcionado para você. O pensamento de Deus para com você é de paz. Eu sei muito bem, entendo que a gente precisa às vezes de um diferencial, né, no momento de ouvir uma palavra bara, rema de Deus. A gente precisa de um manifesto sobrenatural, né, diante de tantas situações adversas que minam a nossa fé, a nossa crença, que minam a nossa esperança, que minam as nossas convicções, ao ponto de nós sentirmos tudo isso comprometido. Eu entendo perfeitamente. Mas é importante entendermos também, e eu preciso botar isso também na minha cabeça, que eu não devo ficar esperando esse manifesto acontecer a todo instante, a todo momento que eu estiver, por exemplo,
para baixo. Eu não devo estar procurando isso como se fosse uma dependência para que eu me levantasse, me erguesse, eu me levante, eu me erga. Eu estou falando de mim, mas eu estou me dirigindo a você. Pela misericórdia de Deus, esses anos todos que eu tenho de fé, precisamente 40 anos, vou estar completando agora em dezembro de 2025, com 40 anos de fé, né? Eu tenho vivido Jesus com intensidade, apesar das minhas falhas, meus defeitos, meus erros. Eu tenho vivido Jesus com intensidade. Eu tenho pregado esta palavra todos os dias. Inclusive, eu comecei a fazer isso quando eu me converti. Eu me converti no dia 28 de dezembro de 1985. Isso foi um sábado. No domingo eu já estava saindo ao campo, como a gente diz, na denominação que eu fazia parte. Já estava indo evangelizar. E glória a Deus, não tenho parado. E tenho pregado esta palavra todo dia, porque só esses últimos 23 anos eu estive nas madrugadas do rádio pernambucano. Ainda não está fácil me adaptar a esse novo horário, das 5 às 10 da manhã, porque foram 23 anos de madrugada, para vocês terem ideia. E todo dia no programa, eu sempre fiz isso que faço aqui, que estamos fazendo, que é lendo um capítulo da Bíblia e explicando de forma sistemática. Então eu já li o Velho Testamento umas 2 vezes, e essa é a 3ª vez que eu estou lendo o Novo Testamento com os meus irmãos ouvintes. E agora com essa tecnologia, da internet. Por isso que nós temos para mais de 400 vídeos no YouTube. Louvado seja Deus. Então eu preciso estar dizendo... Essa foi uma palavra que eu recebi de Deus no último dia do ano de 2025. Você precisa se escutar mais. O Senhor me fez lembrar as palavras que Ele faz para Jó. E dizia a mim 4 palavras que o Senhor me deu no último dia do ano passado. 4 palavras que o Senhor me deu. Uma delas foi esta. Você precisa se escutar mais. Não é? Então eu estou falando isso para você, mas eu também recebo. E eu tenho vivenciado isso, meu irmão, minha irmã. Para você que está aí querendo aquela palavra que eu sei, tipo assim, uma confirmação de Deus, uma direção de Deus, de repente, Senhor, a solução para esse problema, Senhor, qual é a saída? Senhor, qual é o rumo que eu tomo? Qual é a decisão que eu tomo? O que é que eu faço? De repente você está aí com essas indagações, com essa aspiração, com esse desejo. Se o Senhor me disser para dizer assim, 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 eu digo, eu falo, eu faço. Mas eu quero lhe chamar a atenção para esta palavra e para este princípio. Para este princípio, sobretudo, antes de voltarmos a atenção para esta palavra. Até porque, como eu já disse, isso é para quem está, e que deve ser, se ainda não é, deveria ser, a sua motivação. O reino de Deus, a espiritualidade, a sua espiritualidade. Porque o princípio é este, preste atenção. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pronto. Outro princípio, que Paulo, é Paulo que traz o princípio. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional, e experimentareis qual é a boa, perfeita, santa e agradável vontade de Deus. Ou seja, se você se dedica a Deus, se você se dedica às coisas de Deus, Ele vai fazer você experienciar, vai fazer você viver aquilo que de fato Ele tem para a sua vida, aquilo que é bom para você. E não tem ninguém melhor do que Deus para saber o que é bom para você. Nem você sabe o que é bom para você mesmo. Mas Deus sabe. Amém? Por isso que esta palavra é para quem tem esta busca ao reino. É para quem quer este envolvimento. E aí pode ficar tranquilo, ficar tranquila que a cura vem, a solução do problema vem, a porta de emprego vem, o suprimento da necessidade vem, a direção de Deus chega, a paz do Senhor chega, a felicidade do Senhor chega, a tua vida passa a ser uma vida feliz, realizada, contente. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo trata aqui de um assunto que ele bate na tecla por diversas vezes. Por exemplo, eu li no versículo 14 que o que profetiza edifica a igreja. Eu leio no final do versículo 5, para que a igreja receba a edificação. Eu leio ainda neste capítulo, no versículo de número 26, faça-se tudo para edificação. Paulo está preocupado com o que ainda neste capítulo tem como epígrafe a necessidade de ordem no culto. É o tema que os redatores dão para o trecho, né? É que a gente chama de epígrafe. É o título, é o tema. Paulo está preocupado exatamente com essa situação da ordem no culto que havia em Coríntios, porque a exemplo da relação conjugal, a exemplo da relação entre os irmãos, estarem sendo um problema, além do conteúdo da pregação, está sendo um problema na igreja de Coríntios. Outro problema, além da ceia, que eles estavam bagunçando, outro problema era a ordem no culto. A ordem no culto, principalmente sobre as manifestações dos dons, conforme vimos, e a prática descontrolada, é o que pontua aqui o capítulo 14, a prática descontrolada da língua estranha. E aí Paulo, ele fala sobre o que os redatores dão como epígrafe na Bíblia corrigida, a superioridade aos dons de línguas, se referindo ao dom da profecia. Então vamos começar pelo que eu pontuei primeiro aqui, que era a questão da edificação, ou que é a questão da edificação. Paulo, inclusive, diz que culto que se preza tem edificação. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos juntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação.
essa edificação é edificação mesmo. A ideia aqui é de como se estivéssemos batendo estaca. Quanto mais alto o prédio, mais profunda tem que ser a base. Aí tem um bate-estaca para empurrar uma estrutura subsolo, né? Porque isso vai gerar sustentabilidade para o edifício. Ele até vai balançar, todo edifício balança, né? Mas por causa da sua profundidade, por isso que tem o processo do bater estaca, é que ele balança. Era até título de um programa de humor, né? Balança, mas não cai. Porque está edificado mesmo, está profundo ali a sua base. É como essa edificação, é como, para os irmãos terem ideia, é como uma raiz de um pé de coco plantado na beira da praia. Não vou nem falar desses pés de coco no quintal da gente. Vou falar de pé de coco plantado na beira da praia. Você vê que dá cada vento, o bicho entorta todinho, entorta, mas quem entorta é ele. Mas não cai. Que as raízes são... Você vê muitas raízes expostas, ou vê a raiz exposta, né? Mas ela tem uma profundidade muito grande e ela se esparrama mesmo e dá sustentabilidade ao pé de coco, né? Louvado seja Deus. Então tem a ver com firmeza mesmo. Paulo está falando do que gera firmeza. E nós estamos precisando de coisas que gerem firmeza em nossas celebrações, para que quando vierem as tempestades, os nossos irmãos na fé, as nossas ovelhas, os nossos ouvintes, as pessoas que nos escutam, a exemplo de nós pregadores, estamos firmes na presença do Senhor. Louvado seja Deus. É necessário que se produza edificação. A edificação está na palavra de Deus. Porque tudo, por exemplo, que nós precisamos, são duas coisas que nós precisamos e muito. Anote aí. Duas coisas que não nos podem faltar. Eu vou falar delas. Se eu pudesse, eu falava das duas simultaneamente. Mas eu não posso. Como você não consegue também entender. A não ser que eu peça que outra pessoa fale. Quando eu disser a palavra, quando eu disser uma palavra, eu pedi para outra pessoa falar. Aí você não vai ouvir. De repente você não vai ouvir. Mas é só para você ter uma ideia do que eu gostaria de fazer. Eu vou falar a palavra fé e você fala, por favor, alto aí, meu querido, a palavra santidade. Tá? Você vai falar alto para o pessoal do Instagram captar, do Face captar, do YouTube captar, e que está me ouvindo pela rádio captar sua voz, tá? Eu vou falar a palavra fé e você fala santidade, tá bom? 1, 2, 3, fé. Não, tem que ser junto. 1, 2, 3, fé. Santidade. Tá vendo, irmão? Deu para entender? Você até escutou ele. Eita, ele falou na santidade. O que eu quero dizer é que essas duas coisas devem andar juntas. Fé e santidade. Não existe uma maior do que a outra. A santidade nos é importante. Santidade nos é importante para que nós tenhamos comunhão com Deus nesta vida. E para que nós adentremos nos céus pela porta. Porque sem santificação não há comunhão com Deus. Então no culto, a pregação deve gerar santificação. A santificação, ela vem pelo ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus, disse Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse Jesus.
João 17, 17. E a santificação, ela é proporcionada de forma remediadora e de forma preventiva. A santificação vem pelo ouvir a palavra, então a pessoa está sendo ensinado Bíblia. Não é uso e costume, é Bíblia. Uso e costumes, de repente, em alguma situação é até necessária para orientar algumas pessoas ao não exagero, por exemplo. Não é? Mas estamos falando de princípios, de valores e de verdades divinas que geram santificação, que faz com que a pessoa se abstenha do pecado, do que é errado. O que é pecado? Etimologicamente, pecado é errar o alvo. Pecado é desagradar a Deus. É tudo aquilo que desagrada a Deus. É tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Então, a palavra deve ser ensinada para que as pessoas não cometam pecado. É a santificação pela abstinência. Mas também é necessário falar do sacrifício de Jesus Cristo, do poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus não é para expulsar demônio. O sangue de Jesus não é para curar enfermo. Eu oro por ti pelo sangue de Jesus. Demônio sai pelo sangue de... Não, o sangue de Jesus não é para isso. O sangue de Jesus é para nos purificar dos nossos pecados. A gente deve orar pelo enfermo em nome de Jesus. E eu acabei de orientar o irmão que ele pediu oração para que orasse para Jesus repreender o mal que está na sua mãe. Eu disse, varão, me desculpa, mas eu não oro para o mal ser repreendido. Porque repreender é parar. Eu oro para Jesus expulsar o mal. Quem me escuta orando, nunca me escutou eu orar, Jesus repreende esse mal. Não, eu não oro repreendo o mal. Eu oro expulsando o mal. Repreender é o mal ficar. Você quer conviver com o mal? Você quer conviver com a enfermidade? Quer conviver com o que não presta? Então manda sair, irmão, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus, todo mal. Sai dor. Sai enfermidade. Sai perturbação. Sai espírito imundo. Então ora repreendendo essas coisas. A gente ora expulsando. Jesus mandou a gente expulsar. Amém? E isso é feito em nome de Jesus. O sangue é para que nós tenhamos o perdão dos pecados. E aí, as pessoas são levadas à santificação por pedirem perdão, por se retratarem com Deus. E aí, a pregação da palavra gera isso, santificação, por abstinência e por remediação, que é a purificação dos pecados. A edificação, ela é proporcionada pelo pregar a palavra, que aí vem outro princípio, outro elemento do qual nos é indispensável, a fé. Está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tudo que a gente precisa é fé. Santificação para ter comunhão com Deus nesta vida e entrar no céu pelas portas. E fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que é importante que preguemos esta palavra, porque ela gera para nós esses elementos que são vitais, condições sine qua non para que nós tenhamos satisfação existencial, para que a nossa vida faça sentido, para que as pessoas estejam firmes sobre a rocha, para que quando vierem as tempestades, como foi o caso da parábola que Jesus contou, de um homem que edificou a casa na areia, e quando veio os ventos, a tempestade, os vendavais, a casa, caiu. Mas o que edificou a casa sobre a rocha, vieram os mesmos intempéries, mas a casa ficou firme, aleluia, porque estava sobre a rocha. A palavra de Deus é rocha, Jesus é a rocha, aleluia. É nisso que nos firmamos, na palavra
em Jesus. Paulo diz que tudo seja feito para edificação. Paulo diz, versículo de número, vamos voltar agora ao versículo de número 4. Mas o que profetiza edifica a igreja. Aí Paulo está dizendo isso depois dele de falar que a língua estranha, o que fala a língua estranha edifica a si mesmo. Essa língua estranha aqui não é necessariamente língua pátria. Não é uma língua pátria, não é uma língua conhecida de quem está à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, à minha retaguarda. Porque esta língua que ele se refere aqui, refere-se a uma língua estranha, em que a pessoa fala em mistério com Deus. Ele diz aqui no capítulo 14, e quem fala em línguas, fala em mistério com Deus, e ninguém o entende. Versículo 2. Por isso que essa língua não é uma língua pátria, não é uma língua da terra, de nenhum país. É uma língua celestial. É uma língua que os anjos falam, por exemplo. É uma língua lá da cidade, aleluia, celestial, onde um dia nós iremos morar. Só que Paulo está dizendo o seguinte, que quem fala dessas línguas, fale baixinho. Fale baixinho. A igreja em Coríntios, ela estava sem instrução, a coisa desandou por lá. Aí ele diz que quem fala em mistério com Deus edifica o seu espírito. Por que edifica o seu espírito? Presta atenção. Por que edifica o seu espírito quem fala em línguas estranhas? Porque, a exemplo do que ele diz, que nenhuma das línguas no mundo é sem significação, versículo 10, as línguas que não são pátrias, elas também têm um significado. E elas geram em nós uma sensação, elas geram em nós algum benefício, elas trazem para nós algum comunicado. Achei muito bacana quando eu ouvi uma vez o irmão Joseval Serafim, hoje é presbítero Joseval Serafim. Ele disse uma vez, pelo Espírito Santo, inspirado, que quando ele falava línguas estranhas, vinha uma sensação diferente nele a cada momento. Teve uma vez que a sensação era de santidade, a busca a vontade de se santificar. E outra vez era a necessidade de evangelizar. Falava línguas estranhas, aquela vontade de evangelizar. Outra vez era a vontade de jejuar. Outra vez era isso, era aquilo outro. Por quê? Em mistério falava com Deus. Ele com Deus, ele na igreja, em casa, ele orando. Falava em línguas estranhas. Vinha esta sensação. Porque toda língua tem um significado. E esta que não é pátria também tem. Falar línguas estranhas por falar não é de Deus. Falar línguas estranhas por falar, ou está imitando alguém, ou se aculturou a falar porque escuta, ou está inventando. Porque se não há um efeito, preste atenção a isso, irmão. Alguém diz assim, pastor, como é que eu vou saber que a língua estranha é da carne ou não? É da carne quando não há nenhum efeito. Quando ela não lhe comunica nada. A você que fala e a você que escuta. Quando ela não lhe comunica nada. Porque eu posso até estar ouvindo, eu posso até não estar falando, mas estar ouvindo alguém falando, e Deus está falando comigo. Em mistério. Te arrepende, rapaz. Santifica. Faz a obra. Há uma mensagem.
para a vida de quem está falando em línguas e para a vida de quem está ouvindo em línguas. Aí Paulo diz: se você está falando em línguas, não é? Mas não há quem interprete, você fale baixinho ou se cale. Fale baixinho porque é para você. Ou se cale se você não está entendendo aquilo que você está falando. Então, tem que ver se é da emoção. Não é? E aí Paulo continua ensinando sobre as línguas estranhas, que elas são importantes, obviamente, sobre esse aspecto que eu acabei de dizer, porque observa o que ele diz a partir do versículo de número 13. Que o que fala em línguas estranhas, ore para que possa interpretar. Procure entender. Ah, não estou entendendo, Senhor, me dá sabedoria. E não é nem um pastor que vai lhe ensinar isso, não sou eu, não é ninguém. É importante ler a Bíblia sobre esse aspecto, irmão, porque tem um movimento por aí de as pessoas estarem falando línguas estranhas de suas cabeças. Fala em língua, aí o outro, tu vai. Poxa, e é assim. E se você observar, é um pessoal que fala línguas estranhas, que diz que fala língua estranha, e aí essa língua não é estranha, é estrambólica, porque continuam no erro doutrinário. Jesus não é o centro de suas vidas. Jesus não é o único que elas adoram. A palavra de Deus não tem proeminência em suas vidas. Elas continuam sendo guiadas no erro. E aí não é o Espírito Santo. Porque uma das atribuições do Espírito Santo é nos guiar na verdade. Aleluia! Como é importante ensinar sobre isso. Porque também no segmento evangélico houve um movimento aí de as pessoas falarem línguas estranhas assim. Fala aí, irmão, fala a língua estranha aí. Poxa, é assim. Sem inspiração divina. Pastor, em que momento a pessoa fala em línguas estranhas? No momento que a pessoa está ali em oração, em adoração, em conexão com Deus. E volto a lembrar o que está escrito em Coríntios 12, que as manifestações do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, não é falar por falar. E observe que lá na categoria dos 9 dons está a variedade das línguas. Então não é falar por falar. Não é falar línguas estranhas porque errou a letra do hino. Oxe. Não. Não é falar línguas estranhas porque tem denominação que só dá cargo à pessoa se ela falar línguas estranhas. Então não é para falar línguas estranhas para ter um cargo na igreja. Há uma deturpação do falar línguas estranhas. Vulgarizaram o falar em línguas estranhas. Por isso que tem gente que não acredita. Por isso que tem gente que Paulo até diz atribuem loucura a quem fala línguas estranhas. Atribui esquizofrenia para quem fala línguas estranhas. Atribui delírio a quem fala línguas estranhas. Atribui transtorno mental. Por que isso? Por causa dessa infeliz torção. Eu não digo distorção, porque eu já expliquei, quem está me assistindo pelo vídeo aí, distorcer é eu pegar o que está torto, ó, e endireitar. Pronto, agora tá direitinho o papel. Torcer, ó, é entronchar. Então o pessoal tem torcido a palavra e tem torcido o falar em línguas estranhas. Por isso que há incredulidade. Por quê? Não há um efeito.
contesta o milagre verdadeiro, duvida. Mas quando não há fatos, não é? Aí há argumentos, porque contra fatos não há argumentos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui Paulo preocupado com os irmãos em Coríntios por causa disso. Porque isso estaria fazendo mais cedo ou mais tarde, que é o que tem acontecido com a Igreja de Deus, não a denominação Igreja de Deus, mas com o povo de Deus, é a perda do fascínio pelos dons espirituais, como por exemplo falar em línguas, que não deve deixar de ser uma prática da nossa espiritualidade, da nossa relação, da nossa intimidade com Deus. Não deve ser. Se você não fala em línguas estranhas, peça a Deus que fale, para a sua edificação, mas também ao falar, peça a Deus que lhe ajude a entender, conforme versículo 3 em diante, para que você não fique com entendimento vazio. Amém? Para que você, aleluia, produza fruto. Ou seja, para que haja praticidade daquilo que você tem a sensação, recebe seu espírito em falar línguas estranhas. Toda língua tem um significado. Versículo de número 10. Então não é falar por falar, como disse uma vez um colega meu, está brincando, hoje não pode usar essa expressão, né? O povo originário, né? A expressão hoje é povos originários. Mas o colega na época, e não tinha essas leis todas que temos hoje, ele falava, tá brincando de índio, né? Como se não houvesse um significado na língua indígena que há nos dialetos indígenas, né? Mas para o que não é originário, né? Para nós, no caso, somos desaculturados com relação aos povos originários, como para alguns urbanos, seriam eles os desaculturados. É a ignorância dos que se acham entendido isso. Mas só para explicar o que algumas pessoas estão fazendo com as línguas estranhas. Eu me lembro que eu achei isso muito forte. Eu era novo convertido, eu era mais novo convertido. E tinha uma irmã na congregação que eu fazia parte. Eu vou dizer o nome da congregação, porque quem é da minha época lá sabe disso. Irmã Paula. Ela tinha uma línguas estranhas. Ela falava assim, Twitter. Era a palavra. Twitter. E aí passou-se o tempo e tal, e muita gente brincava com essa irmã, zombava dela. Até que teve um evento na nossa denominação, que tem ainda, eu acho que deve ter ainda anualmente, eu fazia muitos anos que saí de lá, muitos anos mesmo. E tem uma escola bíblica. E nesse evento vem obreiros de outros países, de outros estados, e eles são distribuídos para as congregações. E foi um desses lá para a congregação que eu fazia parte. E a irmã Paula começou a falar em mistério. Para nós era uma língua misteriosa. Para muitos era uma brincadeira da irmã. Zombavam com ela. E ela falava. Twitter era uma expressão que ela usava. E quando ela começou a falar isso, o irmão se levantou lá no púlpito, baixou a cabeça e ficou, balançando a cabeça. Concordando, não era maneando, era concordando.
eu não lembro o que ele traduziu, mas ele disse que a irmã estava falando com ele na língua, no dialeto do povo que ele fazia parte. Que coisa interessante aquilo. Olha, aquilo foi uma experiência marcante. Bom, depois dali, irmãos, ninguém nunca mais tirou onda com a irmã Paula. Aleluia. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso é para quem busca o reino, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Louvado seja o nome de Jesus. Procure falar em línguas porque você edifica o seu espírito, mas procure entender o que fala. E se você não consegue interpretar para você nem para os outros, Paulo diz, ou fala baixinho ou se cala. Por quê? Para o povo, no meio do povo, o que é interessante é falar uma língua que o povo conhece. E aí Paulo se refere à congregação a ter um conteúdo profético. E conteúdo profético não é aqui vaticínio. Conteúdo profético aqui é o que gera edificação. Eu já falei que edificação é o que gera, por exemplo, firmeza, sustentabilidade, perseverança. Aleluia. Ele fala aqui algo que gere exortação. O que é exortar? Exortar é, puxar pela orelha. Entende? Exortar é eufemismo, é uma palavra suave para repreender. Ao invés de dizer assim, rapaz, para com isso. Aí a pessoa ensina o que deve ser feito para que o errado não seja continuado, insistido. Exortar não é fazer passar vergonha. Entendeu? Exortar não é usar o púlpito com mensagens de carapuça. Exortar não é ser mal educado, grosso, ignorante. Não é fazer ninguém passar vergonha. Tem pessoas que inclusive dizem, depois de pecarem, né? Rapaz, não vou para a igreja não, para Deus não revelar meus pecados. Eu estava pensando que Deus é o quê, irmão? X9? Caboeta? Não, pelo amor de Jesus. Não. Teu pecado é um problema teu, tu já sabe que tu não é nenhuma criança, no que tu erraste. Quando Davi disse assim, irmãos, Senhor, vê se há em mim algum mal. Oxente, ele sabia que ele tinha coisa ruim nele, que ele precisava mudar, ele sabia. E você sabe, você não é nenhuma criancinha, inocentezinha. Não é. Você sabe. Você sabe em que você precisa melhorar. Senhor, que oração mais boba, irmão, essa? Senhor, vê se há em mim alguma coisa que eu preciso mudar. Oxente, quem deve saber é tu. E tu sabes. Sabes que precisa melhorar o teu jeito de falar, de andar, tua relação com as pessoas, com os de casa, com os de fora. Tu sabes o que precisas melhorar, tu sabes. E exortar é falar desta verdade de Deus. E que gera consolo também. E que gere consolo. Agora, esse consolo não é com enganação, não. Esse consolo não é agradar a todo custo. Pelo amor de Deus. Estamos vivendo uma época que as lideranças estão fazendo de tudo para agradar a todo custo, com medo de perder as ovelhas. Porque infelizmente o cuidado aí não é carinho, não é
preocupação realmente às vezes. Às vezes é o medo de perder a quantidade de membros, porque isso vai ser refletido na receita da igreja, concomitantemente no bolso do líder, e aí ele vai perder a tetazinha que ele tem. A mamatinha do salário gordo, para manter o luxo, para manter o status. Aí fica enganando o povo com palavras de lisonjas. Não é? Um consolo aqui é ensinar a verdade com carinho, é ensinar a verdade com amor. Louvado seja o nome de Jesus. Como eu estava dizendo no começo dessa administração, para que você está ouvindo direto que o Senhor é contigo, que o Senhor é contigo, que o Senhor é contigo? Ou tu já sabe que o Senhor é contigo, ou então tu precisa se converter de verdade. Tu precisa pegar essa palavra, engolir ela e pronto. A palavra é essa: estou contigo todos os dias. Você tem que digerir isso, botar isso para dentro de você, ficar convicto disso e não permitir que ninguém tire de você essa convicção, nem ninguém, nem nada. Louvado seja Deus. Mas Paulo está preocupado aqui com isso. Não é impedido ninguém de falar línguas, nem é dizendo que língua estranha ficou para o passado. Não, ao contrário. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, porque em mistério fala com Deus. E é importante esses momentos de particularidade. Você tem que ter particularidade com Jesus. Você tem que ter, irmãos, particularidade com Jesus. Estreita a tua relação com Jesus. O que estamos precisando é disto, de estreitar a nossa relação com Jesus. A gente que só é crente de igreja, a gente que só é crente de multidão, a gente que só é vibrador quando pega no microfone para cantar, para pregar. Eu estava dizendo isso um dia desse na igreja. Às vezes o cara está lá no púlpito, o outro está lá pregando, que isso é uma misericórdia, botando a goela para funcionar, botando os bofos para fora, para o povo dar glória a Deus, e o povo está lá no meio da igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí eu estou com o pessoal, por isso que na igreja que eu dirijo, eu não uso cadeira do púlpito. Mas quando a gente percebe isso, você já percebeu isso, irmão? O pregador está lá, aleluia, glória a Deus, e dá glória a Deus, e diz, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Aí os cabas estão lá sentados no púlpito, com a boca fechada, o povo lá, o fogo caindo dele lá no zap agora, aleluia. Hoje estou conversando com um colega de bar. Mas depois que é dada a oportunidade para ele, ou para ela, oxi, quem começa a cuspir fogo são eles. O fogo só pega na hora que pega no microfone, para mim é choque. Aí começa. Poxa, irmão, antes o cantor estava cantando inspirado, o povo sentindo a presença de Jesus, o fogo descendo, e tu não sentia nada. Mas agora porque tu pega no microfone, aleluia, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Oxe, é assim. Amém. Ai, irmão. Aí Paulo diz, pessoal, não é assim, vocês estão bagunçando as coisas. Vocês estão bagunçando as coisas. Né? Então esta palavra, irmão, que temos do Senhor, neste capítulo 14 de Coríntios, que se for preciso a gente volta nele, como eu voltei ao capítulo 12, em o nome de Jesus. Olha aqui, versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Está vendo aí aquilo que eu estava dizendo? Mas a profecia é o que gera consolo, exortação e edificação. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Esta palavra que você ouviu ao ouvido desta anatomia física foi a voz do pastor Amaro Correia. Mas se esta palavra lhe consolou, lhe exortou e lhe edificou, foi a voz de Deus que você ouviu, a voz do Divino. Momento de oração. Vamos falar com Deus.